563 milhões de dólares na sua conta. Isso é o que você vai receber amanhã. Parece impossível? Então escute até o fim. Imagine o som da notificação do banco, sua conta pulando para um valor que você nunca sonhou. Agora, imagine você ligando para sua família dizendo: "A gente venceu." Pense na liberdade de nunca mais se preocupar com boletos, dívidas ou relógio. Você comprando aquela mansão com vista para o mar, o carro dos seus sonhos chegando na garagem, as viagens de primeira classe marcadas só de ida. O sucesso finalmente alcançado, não só no bolso, mas no peito, no sorriso de quem você ama, na sensação de missão cumprida. Esse vídeo é para te mostrar que existe um código, uma frequência, um caminho. E se você continuar comigo até o final, vai entender por que esse número, 563 milhões, pode não ser uma fantasia, mas o começo de uma nova realidade. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: "Eu tenho uma mente milionária", porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: "Eu tenho uma mente milionária", e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Não se assuste. Se pronunciar essas 4 palavras, o dinheiro pode surgir com impressionante rapidez. Nos momentos em que o dinheiro falta, experimente repetir essas 4 palavras. Não tenha receio. E se essas palavras tiverem o poder de acelerar sua chegada, você está prestes a descobrir algo que pode transformar completamente sua realidade financeira. Sim, há um poder oculto nas palavras. Isso não é superstição, nem crença vazia. É vibração, energia e intenção direcionada com precisão. Nos dias de escassez, quando tudo parece apertado e o desespero bate à porta, surge uma chave. E ela começa com essas 4 palavras, simples, mas extremamente potentes. Elas têm a capacidade de abrir portas, mudar sua frequência vibracional e atrair o que hoje parece distante ou até impossível. Escreva nos comentários: "As palavras têm o poder de transformar minha vida financeira." Quando eu ler sua mensagem, deixarei um coração como confirmação de que sim, palavras ditas com fé têm o poder de atrair prosperidade e dinheiro em sua direção com rapidez. Já comentou? Então, vamos em frente. As pessoas mais ricas do planeta sabem disso. Talvez nunca digam em voz alta. Talvez até façam piada quando alguém menciona esse tipo de prática. Mas no fundo, todas elas utilizam algum tipo de programação mental. A diferença, elas não divulgam, elas aplicam. E funciona. Já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um ímã para atrair dinheiro, enquanto outras batalham constantemente e não conseguem sair do lugar? A resposta não está apenas no esforço físico. Está na forma de pensar, no posicionamento e na maneira como se relacionam com o universo. Essas 4 palavras são o estopim, um catalisador que pode mudar o curso da sua vida. Porque dinheiro é mais do que consequência do trabalho. Ele é resposta energética. Tudo no universo vibra. E quando você ajusta sua vibração corretamente, o dinheiro começa a surgir. Através de ideias, conexões, situações inesperadas ou até coincidências que parecem mágicas, mas são resultados naturais da sua nova frequência. Talvez você ainda esteja cético, e tudo bem. A maioria também duvida até ver acontecer. Mas se você for um dos poucos corajosos que se permitem testar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem garantias, você também pode ser um dos poucos que vai sentir, na prática, o impacto dessa transformação. Escassez não é destino, é apenas um estado. E todo estado pode ser alterado com coragem, clareza e ação. Aqui está o que você deve fazer. Nos momentos em que tudo parecer desmoronar,
pare por um instante. Respire fundo, olhe para dentro de si e repita com verdade, com emoção, com presença total. Você vai perceber algo mudando por dentro. Pode ser uma leveza, um calor ou uma nova convicção. Esse é o início. E a partir desse ponto, tudo pode se transformar. Agora, respire profundamente. Fique atento. Você está prestes a pronunciar as 4 palavras. Já reparou como uma frase pode mudar completamente seu estado emocional? Uma única sentença, quando bem colocada, pode te tirar da dor e te elevar a um estado de confiança, força e clareza. É disso que estamos falando aqui. Não se trata de palavras ao vento, mas de comandos, de códigos vibracionais, de chaves capazes de abrir portas invisíveis, que talvez você nunca tenha notado, mas que sempre estiveram aí. Faltava apenas a senha. Essas 4 palavras vão além de meras afirmações. Elas são instrumentos e, quando usadas com a intenção correta, despertam algo profundo que desafia a lógica. Porque a verdadeira prosperidade começa dentro, começa na mente, na energia, na disposição interna de mudar. O dinheiro que ainda não se manifesta na sua realidade está sendo gerado no invisível. E quando sua fala muda de frequência, sua vida inteira a acompanha. É como sintonizar a rádio correta. A música certa só começa a tocar quando o canal está bem ajustado. Agora, você está mais perto do que nunca de sintonizar com essa frequência. Nada neste universo reage melhor do que palavras carregadas de sentimento. Dizer algo de forma automática não altera nada. Mas quando se fala com fé, emoção e verdade, acontece uma reação poderosa. É como lançar uma pedra em um lago calmo. As ondas se expandem, tocam tudo, reverberam e transformam. As palavras que você repete a si mesmo, diariamente, moldam sua realidade. Por isso essa prática funciona. Porque ela te obriga a se escutar, a se sentir, a se alinhar. E esse alinhamento é exatamente o que atrai tudo o que você deseja. Você não precisa entender todos os detalhes agora. Não é necessário ser especialista em física quântica ou metafísica. O essencial é dar o primeiro passo. Permitir-se sentir. Permitir-se experimentar. Pois o que vem depois pode superar suas maiores expectativas. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas. Porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se programa para o sucesso. Então comente agora: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas. E declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. A vida não responde ao que você deseja. Ela responde à sua vibração. E quando você vibra a abundância em palavras, pensamentos e emoções, a realidade se reorganiza para refletir isso. Quantas vezes você se flagrou dizendo frases como: está tudo difícil, eu não tenho dinheiro, nada dá certo para mim? Essas palavras são armadilhas. E pior, são vícios mentais que mantêm você preso à escassez. Agora é o momento da virada. Você vai substituir o peso da falta pela leveza da abundância. Vai trocar a dúvida por convicção, o medo por coragem. Porque cada palavra tem um campo energético e você escolhe em qual vibração quer viver. A partir de agora, você não é mais vítima das circunstâncias externas. Você é o autor da sua história, o criador da realidade que deseja viver. Sinta neste momento o que está acontecendo dentro de você. Talvez uma vibração diferente, um calor no coração, um desejo de continuar ouvindo. Isso é um sinal, um indicativo claro de que sua mente está se abrindo. Está aceitando uma nova verdade, uma nova possibilidade, e tudo começa com isso: aceitação. Aceitar que sua vida pode sim ser diferente, que você tem o direito de prosperar,
que o dinheiro pode chegar de forma fluida, contínua e rápida. Não pense que é por acaso que você está aqui, ouvindo estas palavras. Não existe coincidência quando o tema é despertar. Você está aqui porque, em algum nível, você pediu por mudança, por liberdade. E o universo te respondeu. Essa é a sua resposta. Essas são as ferramentas que estavam faltando. E agora, só depende de você. Use, repita, sinta, viva como se já fosse real. Porque é assim que tudo começa. Você vive por dentro antes de viver por fora. Agora, sinta o peso das suas palavras mudando. Perceba o impacto que elas causam no seu corpo, na sua respiração, na sua presença. Você está reprogramando sua mente, está reescrevendo seu roteiro, está limpando mentiras antigas que te ensinaram que dinheiro é difícil, que sucesso é privilégio de poucos. Mentiras. A verdade é que você nasceu para ter, nasceu para crescer, nasceu para viver a abundância em todas as áreas da vida, mas te disseram o contrário. Agora é hora de desaprender. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para mais, está preparado para viver aquilo que muitos apenas sonham. E a única diferença entre quem sonha e quem realiza está na atitude, no movimento, na decisão de agir diferente. Você está sendo chamado para um caminho de expansão. E tudo começa com uma simples escolha, as palavras que você decide pronunciar. Você pode continuar alimentando a dúvida ou pode optar por caminhar com fé. Pode repetir pensamentos de derrota ou começar a declarar vitória. Essa decisão está em suas mãos, agora mesmo, neste exato momento. E se o que você deseja de verdade é ver sua realidade se transformar, comece já. Com intensidade, com verdade, com alma e com coragem. O universo não responde àqueles que estão apenas curiosos. Ele responde aos que tomam uma decisão firme. E você decidiu. Está aqui, ouvindo, sentindo, pronto para algo novo. Agora é com você. Pronuncie as 4 palavras. Quando você observa a vida sob a ótica da escassez, é como se estivesse usando lentes embaçadas que distorcem tudo o que vê. Cada pensamento de limitação, cada frase negativa é como levantar barreiras invisíveis que bloqueiam a prosperidade que já está tentando chegar até você. O dinheiro não está distante. Ele só não consegue atravessar os bloqueios que inconscientemente você foi construindo ao longo dos anos. Essas barreiras são feitas de palavras, de crenças antigas, de repetições automáticas herdadas e jamais questionadas. Agora chegou o momento de transformar isso. Existe uma frequência onde tudo se encaixa, uma sintonia específica que só é ativada quando sua mente começa a operar em um novo nível, o da certeza, da confiança plena, da convicção de que você é digno de viver mais e melhor. Não porque alguém te autorizou, mas porque isso já está dentro de você desde que nasceu. Quando você começa a afirmar que o dinheiro vem com naturalidade, que ele encontra caminhos abertos até você, algo muda. E essa mudança não é simbólica, é real. Muda a forma como as pessoas te enxergam, muda as oportunidades que te cercam. Abre portas que estavam fechadas há anos. Você pode, a partir de agora, criar um novo campo vibracional ao seu redor. Um campo tão coerente, tão poderoso, que começa a puxar para si tudo o que está na mesma vibração da abundância. As palavras que você escolhe são ondas energéticas, como transmissões de rádio, que se conectam com o que vibra na mesma sintonia. E a prosperidade tem sua própria frequência. Ao declarar que o dinheiro chega com facilidade e que você está receptivo para receber, você muda de canal. E essa simples afirmação, repetida com emoção verdadeira, logo se transforma em uma experiência concreta. Cada vez que você pronuncia uma palavra poderosa, está reescrevendo a lógica da sua mente.
Está substituindo um antigo sistema de crenças limitantes por um código totalmente novo, voltado à expansão. É como instalar uma atualização em seu sistema interior. E, como acontece em um computador, uma mente atualizada opera com mais agilidade, com mais eficiência e acessa possibilidades que antes estavam bloqueadas. Neste caso, os recursos acessados são reais. Mais oportunidades, mais clareza, mais intuições acertadas e sim, mais dinheiro em circulação. Agora, imagine por um momento como seria a sua vida sem precisar se preocupar com contas. Imagine se as dívidas fossem apenas uma lembrança do passado. Se comprar, doar, investir e viver com conforto fossem atitudes simples, naturais e sem medo. Essa realidade existe. Mas ela só se torna acessível quando sua mente está alinhada com essa possibilidade. E esse alinhamento começa agora, com as palavras que você decide usar. Não se trata apenas de repetir por repetir. Trata-se de criar uma nova história, onde você assume o papel principal como autor da sua própria abundância. Ninguém te ensinou isso na escola. Poucos falam sobre isso. Quase ninguém explica que é possível criar riqueza a partir do que você diz. Mas agora você sabe. E com esse saber vem a responsabilidade. Você não pode mais fingir que não entende. Não pode mais continuar dizendo que é difícil, que nada dá certo, que só os outros têm sorte. Isso não é a sua verdade. Sua verdade é outra. A sua verdade é que você possui o poder de virar esse jogo. E esse poder está nas suas palavras, na sua mente, na sua decisão de onde colocar seu foco. A cada afirmação positiva que você emite, pequenas transformações começam a se manifestar. Pessoas que antes te ignoravam passam a te notar. Oportunidades que pareciam impossíveis começam a surgir. O dinheiro, antes ausente, aparece de formas inesperadas. Isso não é acaso, é sintonia. É a resposta exata da nova frequência que você escolheu ativar. O universo está dizendo sim à nova versão de você que está emergindo agora. As tradições espirituais mais antigas sempre souberam disso. O livro de Eclesiastes nos lembra que a riqueza é um presente, mas que é preciso estar preparado para desfrutá-la. Quantas pessoas você já viu alcançar muito e pouco tempo depois perder tudo? Isso acontece porque a mente ainda está presa à escassez. Porque as palavras ainda carregam a programação do medo. Mas você está fazendo diferente. Você está se limpando, se preparando, se permitindo. E isso muda tudo. Você não quer apenas atrair. Você quer manter, expandir, multiplicar. Não. Tenha receio de assumir que deseja mais, que quer viver com liberdade, conforto, paz. O dinheiro é um amplificador. Ele amplia aquilo que você já é. E se suas intenções são nobres, se você quer crescer para servir, para somar, para transformar vidas, então prosperar é não só um direito, mas uma missão. E tudo começa com você, com a sua escolha de acreditar, com a sua decisão de falar diferente, pensar diferente, agir diferente. Se você está aqui agora, é porque há um fluxo poderoso te conduzindo. Não ignore esse chamado. Essa é a sua chance de sair do ciclo repetitivo da escassez e entrar em um novo ciclo de prosperidade, bênçãos e crescimento. Tudo isso está a um passo, o passo de repetir as palavras certas, todos os dias, com fé e intenção. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você está sentindo essa transformação começar dentro de você, considere apoiar esse canal. Contribua com o valor que seu coração indicar, seja 2, 5 ou 10, porque toda ação feita com generosidade volta multiplicada. E esse simples gesto também é uma forma de dizer ao universo: eu já estou vivendo na frequência da abundância. E quando você age com esse sentimento, o universo responde. E responde rápido.
Vamos juntos nessa jornada. A próxima etapa é mais profunda e você vai sentir, vai experimentar, vai viver. Você está ativando algo poderoso e o melhor ainda está por vir. Feche os olhos por um momento. Imagine como é viver sem nenhum peso financeiro. Respire essa sensação. Mas entenda, não se trata apenas de desejar dinheiro. Trata-se de criar um estado mental e emocional em que você realmente acredita que essa vida é possível e está a caminho. Quando você mergulha nessa experiência, seu cérebro não distingue o que está sendo visualizado do que está sendo vivido. E aí, meu amigo, a mágica acontece. Cada detalhe imaginado, cada sensação sentida, começa a moldar o seu presente e a desenhar um futuro mais próspero. Isso vai além do pensamento positivo. Isso é um pacto interno com a riqueza que você nasceu para viver. Visualize sua rotina ideal, acordando em um ambiente leve, tranquilo, tudo em ordem, todas as contas pagas. Sinta a fluidez da vida. Veja as mensagens do banco com saldo positivo. Imagine ouvir a confirmação de mais uma fatura quitada. Sinta a paz. Essas imagens, quando alimentadas com constância, se imprimem no seu subconsciente. E quanto mais você pratica, mais real se tornam. Seu corpo, sua energia, suas decisões, tudo começa a operar no canal da prosperidade. As palavras que você profere todos os dias são sementes. Palavras de escassez criam raízes de limitação. Mas palavras de poder, riqueza, fluidez e gratidão criam um jardim infinito de possibilidades. Aquelas 4 palavras, ditas com intenção e emoção, funcionam como uma senha mágica. Toda vez que você as pronuncia, você reprograma suas crenças mais profundas. E aqui está o verdadeiro segredo. Você não precisa saber como o dinheiro vai chegar. Basta manter o canal aberto. Esse canal é a sua visão. Jamais subestime o poder de sentir intensamente. Permita-se experimentar a gratidão como se já tivesse conquistado tudo o que deseja. Sinta o alívio de uma vida livre de dívidas. Sinta a certeza tranquila de que o universo está agindo a seu favor neste exato momento. Essa vibração envia um sinal poderoso para tudo ao seu redor. Estou preparado. E quando você está verdadeiramente pronto, o mundo começa a responder. Oportunidades surgem de formas inesperadas, uma conexão nova, uma ideia repentina, uma chance que parece feita sob medida para você. Isso não é sorte. É reflexo direto da clareza interior. A mente precisa de uma direção clara e a visualização é o mapa. Quando praticada com constância, ela transforma seus hábitos. Suas decisões passam a ser mais alinhadas com a mentalidade de quem já vive em prosperidade. Suas atitudes se tornam mais firmes, suas palavras mais poderosas e sua presença mais magnética. As pessoas percebem, as situações se moldam. Você se transforma em um campo de atração. E tudo isso começa dentro, com uma escolha simples e diária: enxergar antes de possuir. Não se engane pensando que isso é apenas algo espiritual ou místico. A neurociência comprova: o cérebro não distingue uma experiência real de uma intensamente imaginada. Então, cada vez que você visualiza com emoção verdadeira, está treinando seu sistema mental para operar nesse novo patamar de abundância. É como exercitar um músculo invisível que com o tempo se fortalece, se torna mais estável e mais confiante. E essa confiança é o maior sinal que o universo reconhece como prontidão verdadeira. É nesse momento que a fé se transforma em ação. Repetir as palavras certas vai além de um hábito. É um ato criativo. É uma declaração vibracional que diz: eu aceito, eu permito, eu recebo. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho.
A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Quando isso é dito com emoção genuína, algo se desbloqueia. Você deixa de correr atrás e passa a magnetizar. Você deixa de reagir ao mundo e começa a criar sua própria realidade. Talvez você pense, e se eu tiver dúvidas? E se eu não acreditar totalmente? Tudo bem, use o que você tem agora. Use a fé que ainda resiste dentro de você, mesmo que pequena. Visualize, ainda que com incerteza. Diga as palavras, mesmo sem total convicção. Porque a repetição com intenção transforma a prática em crença, e a crença se torna realidade. A dúvida não é o fim. É o ponto de partida para a fé que se move. E quando você instala esse novo padrão mental, até os problemas financeiros começam a ter outro significado. Eles deixam de ser barreiras e se tornam portas. Você começa a enxergar o aprendizado por trás da dor, a evolução por trás da crise, o impulso escondido dentro do caos. O que antes era motivo de desespero, agora vira uma ponte. Essa mudança de olhar é a verdadeira riqueza. Quando sua mente se liberta da mentalidade de escassez, sua vida externa começa a se alinhar com isso. As palavras ganham vida. E quando você pronuncia aquelas 4 palavras com intenção sincera, elas vibram como cordas bem afinadas, conectadas à energia divina. Elas não funcionam por mágica, mas por foco. E o foco é a lente que revela o que já está ao seu redor, apenas esperando você ajustar sua sintonia. Pessoas, oportunidades, sincronicidades, tudo isso já está presente. Só falta você mudar a frequência. Essa jornada não é sobre velocidade, é sobre consistência. A cada dia, suas visualizações se tornam mais detalhadas, suas emoções mais reais, suas palavras mais certeiras. E então, algo muda. Você sente, você sabe, você percebe. E quando esse ponto de virada acontece, não há mais retorno. Você se transforma em um co-criador consciente da sua vida. Se você está aqui agora, é porque algo dentro de você deseja mais. Deseja liberdade, leveza, expansão. Então, por favor, não pare. Continue pronunciando as palavras. Continue visualizando com os olhos do Espírito. Continue sentindo com o coração cheio de fé. A vida que você imagina já está sendo moldada no invisível. E a cada dia que você escolher visualizar com verdade, ela se aproxima. Fica mais concreta, mais tangível, mais sua. E quando você finalmente tocar essa nova realidade, vai perceber, tudo começou com uma escolha simples. A escolha de acreditar, de falar, de enxergar antes de acontecer. E essa decisão ainda está em suas mãos. Nos momentos de escassez, quando o dinheiro parecer distante, diga as 4 palavras. Não tenha medo. Se isso acelera sua chegada, que assim seja. Declarar com convicção que você é merecedor de riqueza enquanto o mundo grita o contrário pode parecer loucura. Mas são esses atos de ousadia que movem as engrenagens invisíveis do universo. Não se trata apenas de repetir frases prontas. Trata-se de declarar com alma ardente, com olhos firmes e respiração cheia de certeza. A energia liberada nesse momento é como uma chave girando na fechadura da abundância. É aí que começa a verdadeira mudança. Não quando tudo está bem, mas quando você tem coragem de permanecer firme no meio da turbulência. Há uma diferença gritante entre repetir uma frase e proclamá-la com fé. Se a sua voz ainda carrega dúvida, ainda há trabalho a ser feito. Mas quando você afirma com convicção, eu sou digno de riqueza, e o dinheiro chega com facilidade, o universo ouve, e ele responde, não é feitiçaria, é alinhamento. Mesmo que o mundo ao redor não perceba, nos bastidores da existência, forças estão se movendo.
como engrenagens ocultas que só giram para quem realmente acredita. Você já notou como pessoas seguras de si irradiam uma luz única? Elas não precisam dizer nada. A energia que emitem já fala por elas. E quando você assume esse estado, quando se coloca como protagonista da sua prosperidade, você se torna uma dessas pessoas. Não porque tudo está perfeito, mas porque você decidiu ser a fonte da sua própria abundância. E esse tipo de postura abre portas que antes pareciam seladas por correntes invisíveis. Alguns vão rir, outros vão julgar. Mas os mesmos que zombam hoje, amanhã virão perguntar como você conseguiu. E você vai se lembrar. Tudo começou quando decidiu acreditar, mesmo sem ter provas. Isso é fé verdadeira. Confiar no invisível enquanto constrói o visível. Cada frase de prosperidade que você fala é uma semente lançada no solo fértil da vida. Algumas brotam rápido, outras levam mais tempo. Mas todas florescem quando você rega com convicção. Existe um ponto onde tudo muda. E não é quando o dinheiro chega. É quando você sente no fundo da alma que ele já está vindo. Quando você se percebe próspero antes mesmo de qualquer extrato bancário mostrar isso. Esse sentimento interno é o gatilho. E ele só aparece quando você repete essas palavras com tanta intensidade que não há mais espaço para dúvida. Esse é o segredo que muitos não conseguem sustentar, porque é mais fácil desistir, é mais confortável esperar provas. Mas você não veio ao mundo para viver o fácil. A Bíblia diz: ponha-me à prova. Isso é um chamado, um convite, um experimento espiritual. Não se trata apenas de orar ou citar versículos. Trata-se de alinhar sua vibração à promessa divina, de entrar em uma troca sagrada, sua entrega sincera em troca da abundância que já foi designada para você. E quando você entra nesse fluxo, tudo se expande. Não só o dinheiro, mas ideias, contatos, oportunidades, caminhos. É como se o universo estivesse esperando o seu sim completo. Deixe essa verdade incendiar seu coração. Você nasceu para prosperar, não porque alguém disse, mas porque há um código dentro de você que reconhece a abundância como parte da sua essência original. Cada célula do seu corpo sabe disso. Só falta sua mente parar de duvidar. E sempre que você afirma com coragem, está não só reprogramando seus pensamentos, está elevando toda a sua vibração. Você se transforma em um ímã, e um ímã não implora, ele atrai, naturalmente. É normal sentir medo no começo, achar que está se enganando, mas siga, supere essa barreira, continue afirmando, continue sentindo. A dúvida é como uma névoa que desaparece quando a luz da convicção começa a brilhar. E quanto mais você fala com verdade, mais essa luz se espalha, clareando tudo ao seu redor. Você não está apenas recitando palavras bonitas, está moldando sua realidade através da força da sua voz. Está redesenhando o seu destino com a vibração que emite. Respire profundamente agora. Perceba o peso do que está dizendo. Honre cada palavra. Valorize cada afirmação. Este é o instante em que você deixa de apenas sobreviver e começa a comandar sua história. Aqui, você abandona o papel de quem sofre e assume o de quem escolhe. A verdadeira riqueza nasce no interior e se expande para o mundo exterior. E não importa quantas vezes tentem te convencer do contrário. Lá no fundo, você sente que isso é verdade. O dinheiro não é vilão. Ele é resposta. É reflexo direto da energia que você envia ao universo, mesmo sem perceber. As promessas que foram feitas a você não são apenas belas palavras. Elas são acessíveis para quem tem coragem de acreditar. Por isso, declare sem hesitar: eu sou digno de riqueza e o dinheiro chega rápido. Repita com mais firmeza. Deixe sua vibração subir. Deixe seu corpo acompanhar. Cada vez que você repete essa frase, está traçando uma nova rota mental.
ativando conexões no seu cérebro, alterando sua frequência, preparando o terreno da sua vida para algo novo, algo onde a escassez não encontra espaço. E o mais impressionante é perceber que, à medida que você afirma essa verdade, começa a agir como quem já é próspero. Suas escolhas mudam, sua postura muda. Você deixa de aceitar o mínimo e só isso já começa a modificar tudo ao seu redor. Você não precisa esperar o dinheiro chegar para se comportar como alguém que merece. Inverta a lógica. Haja como se já tivesse. Declare, sinta, mova-se. E o restante se alinhará naturalmente. A lei da atração não falha quando você está verdadeiramente alinhado com aquilo que deseja. Então, não recue agora. Mantenha esse ritmo. Continue repetindo com intenção. Permita que essas palavras se tornem parte da sua essência, gravadas em sua alma. E quando a dúvida tentar retornar, porque ela vai tentar, repita novamente. Mais alto, mais forte, mais convicto. Esse é o seu novo padrão. Esta é a sua nova identidade. A realidade que você tanto deseja já reconhece você. Só falta o seu sim. E esse sim começa em forma de palavras, mas termina em forma de milagres. Vamos juntos nessa jornada. Diga mais uma vez, com o coração aberto: eu sou digno de riqueza e o dinheiro chega rápido. E se você sentiu essa verdade vibrar dentro de você, compartilhe essa energia. Há alguém próximo a você que precisa ouvir isso. Espalhe essa semente, plante em solos que parecem áridos e veja o milagre florescer. Talvez isso soe estranho no começo, mas há uma força silenciosa escondida em meio às dívidas. Não se trata de fingir que elas não existem, trata-se de encará-las com novos olhos. Quando você muda sua forma de olhar para as dívidas, o cenário começa a responder. As palavras que você escolhe ao se referir a elas têm um impacto profundo. Elas podem te prender por mais tempo ou podem ser o ponto de virada. E quando você ousa dizer que cada dívida é uma oportunidade disfarçada, algo se abre. Um novo caminho aparece, onde antes só havia paredes. Pouca gente comenta, mas existe um valor escondido na pressão que uma dívida gera. Essa tensão pode ativar sua criatividade, pode despertar ideias que nunca viriam nos tempos de conforto. Ao invés de entrar em pânico ou afundar em culpa, você pode usar essa energia de outra forma. Ao repetir palavras que carregam a frequência da prosperidade, sua mente começa a enxergar o que antes era invisível. Caminhos novos se abrem. Soluções inesperadas aparecem. Ideias surgem, pessoas surgem. Tudo parece começar a se mover de forma diferente. Você não precisa esperar estar com tudo em ordem para começar a falar em abundância. É exatamente o contrário. É falando de abundância no meio do caos que você constrói a ponte que te tira dali. Não é fingir, é antecipar. É mudar quem você acredita ser. Quando você se vê como alguém a caminho da liberdade financeira, mesmo com dívidas, seu comportamento começa a acompanhar essa imagem. Seus hábitos mudam, suas escolhas melhoram e a realidade começa a seguir esse novo rumo. Existem palavras que quebram correntes como martelos invisíveis. Toda vez que você afirma que está transformando dívidas em crescimento, envia uma mensagem clara para o universo e, acima de tudo, para si mesmo. Essa mensagem começa a reconfigurar seus padrões. Você deixa de agir por desespero e começa a agir com direção. Deixa de sentir-se limitado e passa a se sentir desafiado. E esse desafio te fortalece. Você cresce com ele. E o mais belo, essa força sempre esteve dentro de você. Só estava adormecida. Em vez de perguntar, como vou pagar tudo isso? Pergunte, o que posso aprender com isso? Ou, qual movimento ousado posso dar agora? Essas perguntas desbloqueiam portais mentais. E cada portal mental aberto se traduz em oportunidades no mundo físico. A verdadeira mudança começa por dentro.
Quando você afirma que está ressignificando suas dívidas, você quebra o ciclo de autossabotagem. Você sai do papel de vítima e se torna protagonista da própria transformação. E essa mudança é poderosa. É exatamente nesse ponto que os maiores saltos acontecem. Já reparou como muitas pessoas hoje bem-sucedidas enfrentaram dívidas enormes no passado? Elas não foram salvas apenas por planilhas. Elas mudaram de dentro para fora. Elas começaram a declarar vitória quando todos esperavam fracasso. Agiram mesmo com medo e descobriram, no meio do caos, uma força que não sabiam que tinham. Você também pode acessar essa força. E tudo começa com uma decisão: não aceitar mais o peso das dívidas como sentença final. Enxergue-as como um treino, como um empurrão para o próximo degrau. A lei da atração não entende ironias, ela entende frequência. Se você vibra desespero, ela te dá mais motivos para se desesperar. Mas se você agradece antecipadamente pela quitação, ela começa a te mostrar o caminho. Jamais subestime o impacto de mudar o seu foco. Falar, todo mundo fala, mas afirmar com alma, com emoção, com perseverança, isso é para os determinados. E esse tipo de coragem traz efeitos colaterais poderosos. Você começa a se sentir mais vivo, mais forte, mais conectado à solução. E quando essa conexão acontece, o improvável começa a se manifestar. É só uma questão de tempo. Não se trata apenas de pagar dívidas. Trata-se de aprender a dominá-las, de olhar para cada boleto e dizer: você não manda mais em mim. Quando você assume essa postura, mesmo que o saldo ainda esteja negativo, algo começa a quebrar do outro lado. O medo perde espaço, a vergonha se dissolve e o merecimento ressurge com força total. Esse é o pagamento mais importante, aquele que acontece por dentro. Quando você se liberta da culpa, solta o peso emocional e decide subir, o universo responde. O universo nunca esteve contra você. Ele só estava esperando que você se posicionasse, que você saísse das desculpas e começasse a agir como alguém destinado a vencer. E vencer aqui não significa ganhar na loteria. Vencer é alcançar um estado interno tão sólido que nenhuma dívida é capaz de te definir. Você começa a entender que o dinheiro não desaparece, ele circula. E quando você vibra liberdade, ele começa a circular em sua direção. Provérbios 22:7 não é uma ameaça, é um alerta. Um chamado para romper a escravidão emocional que as dívidas criam. Porque o pior tipo de dívida não é financeira. É dever paz, dever alegria, dever confiança. E isso precisa acabar. Com fé e palavras poderosas, você quebra essas correntes invisíveis. Você se liberta da velha história de que é ruim com dinheiro, de que sempre vai dever, de que nunca vai sobrar. Essas crenças não te pertencem mais. A partir de agora, suas palavras constroem pontes, não muros. O que você repete diariamente se torna o seu novo normal. Então, por que não tornar a abundância o seu novo idioma? Por que não transformar lamentos em afirmações? E se você decidisse, a partir de agora, que cada boleto não é um fardo, mas um lembrete de que você está em movimento, que ele representa a vida acontecendo, não um sinal de fracasso? Dívida não é fim, é apenas fluxo interrompido. E você tem o poder de restaurar esse fluxo, com foco, com fé, com palavras conscientes e com uma visão clara de onde deseja chegar. Agora pare um instante e imagine. Como seria sua vida se, ao invés de fugir dos números, você os encarasse? Com coragem? E se cada dívida fosse um degrau na escada da sua evolução, não uma barreira? E se nesse exato momento você tomasse a decisão de mudar tudo? Essa escolha transforma destinos.
E ela começa com uma frase simples, mas profundamente transformadora. Estou convertendo dívidas em oportunidades. Diga isso com convicção. Declare com alma. Sinta as portas se abrirem uma a uma, como se o universo estivesse apenas esperando ouvir essa declaração sair da sua boca. Cada pensamento que você alimenta carrega uma frequência. E mesmo que invisível, essa frequência molda sua energia. Quando você pensa em dinheiro com medo, dúvida ou rejeição, você planta sementes que não germinam. Mas quando pensa com entusiasmo, mesmo que tenha pouco agora, você está regando o terreno com luz, com confiança, com esperança. E o universo responde a esse brilho. Ele não está interessado no valor exato que você aplica, mas na intenção com que você se movimenta. Essa energia que vira comportamento, que se transforma em escolhas alinhadas, decisões firmes e atitudes coerentes com a prosperidade. Na maioria das vezes, o que bloqueia a expansão não é a ausência de dinheiro, mas a ausência de energia direcionada com propósito. Você já percebeu como há pessoas que conseguem multiplicar o pouco que têm? Não é acaso, é presença, é atitude. Elas tratam cada centavo como semente de uma grande colheita. Isso emite um som vibracional que o universo entende como confiança. E a confiança atrai. A dúvida, por outro lado, repele. A fé, aquela viva, prática, ativa, essa transforma realidades. Quando você diz que está investindo na energia da riqueza, está firmando um compromisso com o seu futuro. Está declarando que seus pensamentos e palavras não serão mais soltos, mas direcionados com intenção. E esse direcionamento muda o jogo, porque o que você verbaliza com verdade se materializa. É como semear futuros possíveis toda vez que você fala em crescimento, lucro e expansão. A palavra é ponte entre o invisível e o visível. Ela é o elo entre a energia e a forma. Não espere ter mais para pensar como alguém rico. Comece agora. Sinta agora. Honre o pouco como se fosse muito. Trate seus investimentos, por menores que pareçam, com o respeito de grandes empreendimentos. Essa mentalidade abre espaço interno para o muito chegar. E quando chega, encontra terreno fértil. Já reparou como as pessoas que vivem em abundância falam diferente? Não é só vocabulário, é frequência. Elas falam de possibilidades, de soluções, de crescimento, enquanto quem ainda vive preso. A escassez diz, isso é caro, não tenho dinheiro, isso não é para mim. São frases que limitam, que restringem, que aprisionam. Mas você pode romper esse ciclo agora. Pode trocar essas palavras por afirmações de abundância. Preste atenção no que você diz sobre o dinheiro, especialmente quando ninguém está ouvindo. Porque essa conversa íntima molda seu campo vibracional mais do que qualquer coisa. Você pode afirmar: sou um investidor da minha própria energia. Fortaleço minha riqueza com cada decisão alinhada ao meu propósito. Isso não é só uma frase, é um compromisso. Um ato de entrega, um reconhecimento de que prosperar vai além de ganhar dinheiro. É ser mais consciente, mais disciplinado, mais coerente com aquilo que deseja construir. E falando em visão, veja-se no futuro colhendo os frutos dessa nova mentalidade. Imagine os resultados chegando. Imagine-se vivendo com leveza, com clareza, com liberdade. Tudo isso começa aqui. Com o que você faz hoje, você já superou desafios antes. Por que duvidaria agora? A diferença é que, desta vez, você está fazendo com consciência, com intenção, com maturidade espiritual. E isso muda tudo. A organização interna é a base da abundância externa. Existe uma nobreza silenciosa em agir corretamente, mesmo quando ninguém está olhando. Em estudar, em planejar, em cuidar do pouco com zelo. Essa base sólida é o que sustenta a verdadeira riqueza.
Porque prosperidade não é algo repentino, é a somatória de decisões conscientes, de escolhas feitas com sabedoria e fé. E quando você entra nesse fluxo, o medo se dissolve. A pressa vira paciência com propósito. A ansiedade dá lugar à confiança, porque o universo vê quem age com honra, e honra atrai o extraordinário. Agora escute com atenção. Você não chegou até aqui por acaso. Este momento, estas palavras, esta vibração, tudo isso é resposta a um chamado que nasceu dentro de você. Um chamado por mais, por evolução, por abundância com propósito. Então continue, siga firme, mantenha o sim que já deu a si mesmo. Porque investir com intenção traz retornos que vão além do dinheiro, traz liberdade, traz tempo de qualidade, traz legado. E sim, você deseja deixar um legado. Algo que fale sobre quem você foi, sobre o que construiu, sobre o impacto que causou. Então por que não começar agora? Por que não escrever essa nova história com coragem e palavras cheias de poder? Se você ainda está aqui, é porque faz parte desse movimento. E eu te digo com toda certeza, o universo já começou a responder. Agora vá em frente, não pare. A próxima fase está logo à frente. Quando faltar dinheiro, repita aquelas 4 palavras. Diga com fé. Não tenha medo, mesmo que tudo pareça desfavorável. Porque muitas vezes o que está sendo construído ainda está oculto aos olhos. A fé trabalha nos bastidores. Em silêncio, ela movimenta peças, prepara conexões, desvia obstáculos e cria caminhos onde antes só havia impossibilidades. A fé real não precisa de provas para agir. Ela age. E é essa ação que transforma cenários. Quando sua fé se encontra com a intenção verdadeira de prosperar, o dinheiro começa a vir como uma consequência natural da sua vibração. Onde há convicção, o universo entende como uma ordem. E ordens claras não ficam suspensas, elas são atendidas. Desejar riqueza sem fé soa fraco. Mas afirmar riqueza com fé é como assinar um decreto. Não é sobre parecer confiante, é sobre ser. É sobre viver a vibração do que você deseja, antes mesmo de tê-lo nas mãos. Cada vez que você declara com força interior que é digno da prosperidade, você ativa um campo magnético ao seu redor. E esse campo começa a alinhar pessoas, oportunidades, ideias e situações que antes pareciam inalcançáveis. Muita gente se pergunta por que tanto esforço não se converte em resultado. Mas o segredo não está apenas nas ações externas, está na vibração interna, está no nível de crença com o qual cada passo é dado. Se o alicerce for o medo, o caminho será sempre instável. Mas se a base for a fé, até os passos mais ousados se tornam firmes. A fé sólida é como um concreto emocional. Ela sustenta sua jornada até nos dias em que nada parece funcionar, porque é nesse momento que ela segura você enquanto o invisível se alinha. Observe as suas palavras, não apenas as ditas em voz alta, mas as que ecoam dentro de você. O que você tem sussurrado em silêncio, está afirmando que tudo vai dar certo, está sentindo que já é seu, ou está pedindo com a alma tremendo de insegurança? Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. A diferença entre atrair e bloquear está aí. Sua mente pode ser a ponte para um novo nível de vida ou uma prisão. E quem determina isso é a tonalidade da sua fé. Por isso, fale com autoridade, declare com intenção. Você não está apenas brincando com palavras.
está ativando portais. A lei da atração não se acende com frases vazias, mas com emoção viva. A imagem mental que você sustenta com convicção é o que molda a sua realidade. Se você vê com nitidez sua conta bancária prosperando e sente isso com verdade, ela começa a refletir essa imagem. É uma dança energética. Você vibra, a realidade responde. E é aí que começa o verdadeiro jogo da prosperidade. Quando sua vibração deixa de depender do que você enxerga e passa a refletir o que você acredita com tanta força que o universo não pode ignorar. Existe uma diferença brutal entre querer e crer. O desejo diz: seria bom se acontecesse. A fé responde: já aconteceu, só não chegou aos meus olhos ainda. E é essa fé que movimenta o dinheiro. Não é otimismo raso, é decisão. É você levantar-se todos os dias e afirmar com firmeza: hoje o universo conspira a meu favor. Hoje a prosperidade se manifesta de maneiras inesperadas. E quando você sustenta essa vibração, prepare-se, porque ela sempre encontra uma forma de se materializar. Pessoas que vivem nessa frequência têm uma presença única. Elas não pedem desculpas por querer mais. Não se encolhem diante de metas grandiosas. Elas sabem que a riqueza é um direito natural, não um privilégio reservado. E quando você começa a agir como alguém que confia, sem desespero, sem correria, sem dependência, você começa a carregar a energia de quem já tem. O universo responde à sua frequência, não ao seu desespero. Ele responde ao que você é, não apenas ao que você quer. Cada frase de prosperidade dita com fé é como um bilhete direto ao seu futuro. E quanto mais intencional for sua fala, mais rapidamente esse bilhete será entregue. Palavras são energia em movimento. São sementes. E quando semeadas com fé, germinam até nos solos mais improváveis. A colheita pode até demorar, pode vir por caminhos inesperados, mas ela vem, sempre, porque fé verdadeira gera frutos inevitáveis. Ela atrai ideias, conexões, recursos, apoio. E como diz Mateus 25:29, ao que tem, mais será dado. Não se trata apenas de recompensa, mas de merecimento. Ter o quê? Ter fé, ter constância, ter visão. Quem carrega essa força dentro de si não precisa implorar, apenas recebe, porque está vibrando na frequência que permite que o fluxo da abundância o alcance. Não é mágica, é alinhamento, é exatidão energética. Se essa mensagem está tocando seu coração, não é por acaso. Talvez seja o sinal que você precisava para sair da estagnação e entrar no fluxo da ação. E se você sentir no coração o desejo de apoiar este canal, clique no botão Valeu aqui abaixo e contribua com o valor que sua intuição indicar. Seja pequeno ou grande, o que importa é a intenção por trás. Porque tudo que é dado com amor, retorna com multiplicação. E agora, eu te convido a continuar comigo nessa caminhada. O que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga o dinheiro para sempre. Existem mais camadas, mais códigos, mais segredos de ativação que ainda não foram revelados. Então, respire fundo, sinta essa vibração percorrendo seu corpo. Porque algo dentro de você já sabe. A fé, quando se encontra com o tempo certo, muda tudo. E esse tempo é agora. Vamos continuar. Nem toda abundância começa grandiosa. Muitas vezes ela nasce discreta, quase invisível. Um pensamento positivo, uma escolha consciente. Um ato de generosidade que parece pequeno, mas carrega uma potência transformadora. E é a repetição desses gestos, dia após dia, que constrói o ciclo. Não se trata de atingir picos de riqueza, mas de criar fluxo. Um fluxo estável, um ritmo de prosperidade contínua, onde cada ação, palavra e intenção pulsa na frequência da abundância.
Quando esse ciclo se estabelece, ele se torna autossustentável. Você planta, colhe, planta novamente. E a cada nova safra, os frutos são maiores, mais doces, mais abundantes. Cada vez que você pronuncia aquelas 4 palavras que deram início a esse processo, você está abastecendo esse motor invisível. Um motor que não depende de cenário, mas da sua vibração. E quando sua frequência sobe, o universo começa a conspirar. Pequenos sinais surgem, oportunidades inesperadas aparecem. Pessoas certas cruzam o seu caminho, e tudo isso tem uma origem: você. Você entrou no ciclo, um ciclo sustentado por quem entendeu que prosperidade não é um evento, é um estado. Já percebeu como certas pessoas vivem como se tudo desse certo para elas? É porque elas vivem dentro desse ritmo. Já entenderam que quanto mais elevada sua linguagem interna, mais favorável o mundo externo se torna. Cada palavra com intenção é uma semente, e o solo fértil é esse: suas emoções, sua fé, sua energia. Tudo começa por dentro. O mundo só responde: cuide da qualidade da sua fala. Quando você declara: eu estou vivendo um ciclo de abundância, todo o seu ser começa a se ajustar a essa realidade. Seus olhos percebem oportunidades antes ocultas. Seu coração reconhece caminhos que antes pareciam arriscados. E essa nova percepção é o que dá início ao movimento. Mesmo que pareça sutil, esse movimento é imenso no campo da criação. É ali que tudo começa a se manifestar. Mantenha o ciclo vivo com gratidão, com constância, com presença. Não caminhe como quem duvida, caminhe como quem sabe. O universo responde à repetição com fé. Ele não reage ao impulso, ele honra a consistência. Cada palavra de abundância é uma engrenagem se movimentando, e quanto mais você gira, mais forte o motor da prosperidade funciona. Agora, visualize a sua vida como um grande rio, um fluxo contínuo. O dinheiro vem, o dinheiro vai, e ele sempre volta com mais volume, com mais fluidez, sem escassez, sem medo. Tudo o que entra em harmonia se expande, e esse fluxo é moldado por você, pelas palavras que você lança. Elas são como pedras bem posicionadas que direcionam o curso do seu rio interior. Use-as com sabedoria. A menor mudança de direção, feita com intenção, pode te levar a uma paisagem completamente nova. Não se trata apenas de visualizar riqueza. Trata-se de criar um ambiente interno, onde ela se sinta bem-vinda, onde ela é valorizada, onde ela pode crescer e se multiplicar. Esse é o ciclo. Você recebe, você celebra, você compartilha e retorna ao ponto de partida com ainda mais energia para continuar. E sabe o que existe de mais bonito em tudo isso? É perceber que a verdadeira abundância não traz peso, nem dor, nem sofrimento. A verdadeira riqueza não oprime, ela expande, ela traz leveza, ela gera paz. O livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, nos lembra disso com uma clareza arrebatadora. A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não vem nenhum pesar. Isso não quer dizer que não haverá desafios. Significa que, quando você está alinhado com o fluxo correto, até os obstáculos se tornam impulso. Nada é desperdiçado. Tudo coopera, tudo te empurra na direção do que você sonha viver. Inclusive agora, neste instante exato, algo está sendo reorganizado nos bastidores para favorecer o seu caminho. A grande questão é: você está disposto a manter esse ciclo em andamento? Perceba que não se trata de forçar, trata-se de permitir, de soltar o controle, de abandonar a resistência e escolher o fluxo. A abundância não se sente confortável onde há rigidez. Ela floresce onde há espaço, suavidade e verdade. E quando você começa a agir com essa consciência, cada gesto seu se transforma em uma oração silenciosa de gratidão.
E a gratidão, quando é vivida com profundidade, é como uma senha oculta que destranca novos níveis de prosperidade. Agora, seja sincero com você. Você quer viver dentro desse ciclo? Você quer experimentar uma vida onde o dinheiro chega com fluidez? Onde suas palavras ressoam com força no universo? Onde suas ações se multiplicam naturalmente? Então permaneça nesse campo. Continue ouvindo, continue declarando, continue sendo um agente ativo da sua transformação. O que você está sentindo agora não é simples motivação, é ativação. É seu campo energético sendo acessado por verdades que estavam dormindo. E se isso está mexendo com você, se está provocando arrepios, lágrimas ou sorrisos involuntários, esse é o sinal. Um sinal forte de que você está pronto para o próximo nível. E que este ciclo não é mais uma ideia, é algo real, vivo, em plena construção. Você está cocriando isso agora, com cada segundo de presença, com cada palavra que escolhe absorver, com cada decisão de continuar. Não se desconecte, ainda há muito mais te esperando. E essa jornada mal começou. Vamos seguir. Quando faltar dinheiro, diga aquelas 4 palavras, com coragem, sem medo. Mesmo que pareça estranho, mesmo que pareça ousado. Nem sempre é fácil admitir, mas o medo da escassez se infiltra silenciosamente. Ele não chega com alarde, ele se instala nos silêncios, nas pequenas hesitações, naqueles pensamentos automáticos que você mal nota. Ele está naquele impulso de guardar tudo por segurança, naquela voz que sussurra, melhor não. Arriscar, naquele alívio ao evitar uma escolha ousada. O medo da falta é um filtro. Ele distorce o que você vê. Mesmo quando há o suficiente, ele te convence de que é pouco. Mesmo quando a abundância está perto, ele faz parecer distante. Mas esse medo, por mais convincente que pareça, é apenas um padrão aprendido. E tudo o que foi aprendido pode ser reprogramado. Comece pelas palavras. Palavras são códigos. Elas podem reforçar os grilhões da escassez ou abrir as portas da liberdade. Sempre que você diz, eu não tenho, não dá, tá difícil, não é para mim, você está abastecendo o campo da limitação. Como lenha, numa fogueira. Mas quando você começa a mudar o discurso, mesmo que aos poucos, mesmo em meio à dúvida, você começa a desfazer esse nó interno. Aquelas 4 palavras, quando ditas com intenção, atuam como chaves. Elas abrem uma frequência de abundância que ultrapassa qualquer lógica racional. Algo muda, você sente, o corpo relaxa, a mente se expande, o coração se abre. O mais curioso, a maioria das pessoas vive inconscientemente no modo escassez. Fazem escolhas com medo, se relacionam por carência, dizem sim por receio, dizem não por insegurança. A escassez não precisa de correntes, ela aprisiona pela crença. E para sair desse ciclo, não basta pensar positivo por um dia. É preciso adotar uma nova identidade. Uma identidade de alguém que merece, que pode, que já tem. E para isso, suas palavras precisam ser suas ferramentas de reprogramação. Palavras repetidas viram pensamentos. Pensamentos constantes se tornam crenças. Crenças mantidas viram sua nova realidade. Feche os olhos agora. Imagine como seria viver sem o peso desse medo. Visualize uma vida em que suas decisões financeiras são baseadas em confiança, não em pânico. Onde comprar não gera culpa. Onde investir é claro. Onde doar é prazeroso. O medo paralisa. A fé libera. E o universo responde a quem caminha com coragem. Ele responde àquele que, mesmo sem ver ainda, se posiciona como próspero. E esse posicionamento começa por dentro, não lá fora. Não espere as condições mudarem para mudar sua vibração. Mude a vibração e as condições seguem.
Quando você repete palavras de abundância com consistência, está dizendo ao universo: eu escolho viver além do medo. Eu escolho confiar. E essa escolha tem poder. Ela muda conversas, ela movimenta possibilidades, ela atrai o que antes parecia inacessível. De repente, portas que estavam fechadas se abrem, ideias novas surgem, tudo começa a fluir. Quanto mais você resiste à escassez, mais ela persiste. Quanto mais você teme não ter, mais o universo entende que é isso que você quer sentir. A lei da atração não ouve o não do seu medo. Ela responde à frequência. Se o seu campo vibracional está gritando escassez, não adianta sussurrar: quero prosperar. O que chega é bloqueio. Por isso, solte o medo, não lute com ele, substitua por algo maior. E o que é maior do que o medo? A fé. A fé embasada em palavras. A fé que se move por decisões. A fé que constrói identidade. Quando você começa a se enxergar livre da escassez, sua presença muda, seu andar muda, seu olhar muda, até sua energia se torna mais leve, mais magnética. O medo repele, a confiança atrai. E quando essa confiança é nutrida por palavras verdadeiras, ela vira uma força que ninguém, absolutamente ninguém, pode ignorar. Você se torna um imã. E o dinheiro começa a circular com mais facilidade, porque ele é energia. E energia responde à disposição interior de recebê-la com gratidão, não com medo. Há pessoas que, mesmo com pouco, vivem como se tivessem muito. Não por arrogância, mas porque escolheram vibrar alto. Escolheram viver no fluxo. Elas entenderam que riqueza não é quantia, é frequência. E essa frequência nasce na fala, na forma como você fala sobre seu dinheiro, sobre suas contas, sobre seus ganhos. Fale com respeito, fale com gratidão. Mesmo que ainda pareça pequeno, o universo reconhece esse reconhecimento e responde. Quando você se conecta com uma vibração mais elevada, percebe que o medo que te paralisava era apenas um reflexo das crenças que você sustentava. A escassez era só uma sombra da sua antiga visão. Agora, com novas palavras, você muda esse reflexo. E tudo o que muda dentro, muda fora. Sua realidade externa não tem escolha quando seu interior já decidiu. Lembre-se do que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Deus é poderoso para fazer transbordar toda a graça em vós, para que em tudo e sempre, tendo o necessário, vocês ainda transbordem em toda boa obra. Essa promessa não é apenas consolo, é uma convocação. O transbordo não nasce do medo, ele nasce da coragem de confiar, de declarar, de se manter firme mesmo quando tudo lá fora parece querer te desmentir. Suas palavras são a ponte entre a vida que você tem e a vida que deseja. Use essa ponte, atravesse com fé. E se algo se moveu dentro de você agora, não ignore. Pode ser exatamente aqui que a sua virada começa. Talvez o que você esteja lendo agora seja exatamente o impulso que sua alma tanto esperava. E se de alguma forma essas palavras tocarem seu coração, considere apoiar este canal. Contribua com o valor que fizer sentido para você, clicando no botão Valeu aqui embaixo. Esse simples gesto deixa sua marca numa corrente real de abundância. Lembre-se, tudo o que é ofertado com intenção retorna multiplicado. Quando a semente é lançada com propósito, a colheita nunca falha. Fica comigo, porque ainda não acabou. A próxima etapa vai te mostrar como elevar sua vibração com ainda mais velocidade. Vamos desbloquear passo a passo, palavra por palavra, até que não reste mais espaço para a escassez. Até que a abundância se torne o seu estado natural. Não pare agora. Me acompanhe. Vamos juntos. Persistir no caminho da prosperidade é um ato de bravura. Não basta apenas desejar riqueza, é preciso se comprometer com ela, como quem assume um pacto pessoal com a própria evolução.
A cada novo amanhecer, ao repetir aquelas 4 palavras com convicção e alma, você não está apenas falando, você está firmando um contrato vibracional com o universo. Um acordo que ultrapassa desejos momentâneos e que se sustenta na constância emocional, na repetição consciente, na presença diária. É nesse campo de frequência elevada que a verdadeira riqueza encontra terreno fértil para se enraizar. Toda grande mudança nasce de uma decisão simples que é sustentada no tempo. As palavras são sementes, mas são suas ações, firmes, diárias, intencionais, que regam essas sementes até que floresçam. Quando você trata o dinheiro com respeito e clareza, ele responde. Ele reconhece quem está preparado para recebê-lo, quem entende a abundância como estilo de vida e não como um acaso momentâneo. A prosperidade de verdade não é sobre ter uma vitória isolada, é sobre manter o fluxo, é sobre criar estabilidade, é sobre nutrir a base todos os dias, a cada manhã em que você afirma: sim, estou comprometido com a minha riqueza. Sim, sou digno de toda a abundância que me envolve. Você está afirmando sua identidade próspera. A diferença entre quem deseja e quem conquista está na consistência. Muitos começam animados, poucos seguem firmes. A riqueza duradoura exige presença, mesmo nos momentos em que os resultados ainda não apareceram. É nesse silêncio, nessa fidelidade à jornada, que o milagre vai sendo construído. A energia não se engana. Ela sente a autenticidade da sua intenção. E quando você reafirma seu compromisso todos os dias, é como se dissesse ao universo: pode confiar em mim. Sei como honrar a prosperidade, sei como multiplicar, sei como compartilhar. Agora imagine, por um instante, como seria sua vida se a riqueza fosse a base e não a exceção. Pense em um cotidiano onde o dinheiro não é um problema, mas uma ferramenta para crescer, criar e transformar. Contas pagas, dívidas eliminadas, investimentos sólidos. Mente tranquila. Tudo isso começa por um alicerce invisível, suas palavras. Cada palavra é um tijolo da sua nova realidade. E não qualquer palavra, mas palavras carregadas de emoção, consciência e presença. Aquelas 4 palavras, repetidas diariamente com alma, funcionam como um código sagrado que vai destravando níveis inéditos da sua experiência. E quanto mais você avança, mas o universo responde. Muitas pessoas subestimam o poder de declarar prosperidade antes de vê-la. Mas aí está o segredo. A vibração sempre vem antes da manifestação. Primeiro, você sente. Depois, você vê. Primeiro, você acredita. Só então, você recebe. Não é se enganar. É ativar uma força interior que sempre existiu. E a repetição consciente é a alavanca que tira essa força da dormência e coloca em movimento. Se você ainda não vê resultado, continue. Se a dúvida bater, continue. Se parecer que nada está acontecendo, continue. A construção da prosperidade é como acender uma lareira. É preciso manter o fogo até que a chama se estabeleça por completo. Quando você passa a se enxergar como alguém próspero, tudo muda. Suas decisões, sua linguagem, seus hábitos, e o dinheiro reconhece isso. Ele começa a te ver como um território seguro, como um espaço fértil para fluir, como alguém pronto para multiplicar, expandir e conservar sem medo. Essa é a prosperidade real. Aquela que não escorre pelos dedos, porque foi construída com consciência, não sobre a areia da emoção instável, mas sobre a rocha da maturidade. O universo responde à intenção sustentada. Se você deseja viver uma vida rica, precisa se tornar alguém que pensa, sente e age como quem já está lá. Isso não é fingimento, é alinhamento, é identidade vibracional.
Por isso, repetir as palavras do título todos os dias não é superstição, é criação, é você declarando ao universo: eu sei quem eu sou, eu sei o que mereço, estou pronto para o que é meu por direito. Cada visualização que você faz fortalece essa base. Ao se imaginar em uma vida de abundância, você está moldando o campo ao seu redor. Sua mente começa a identificar oportunidades. Seu comportamento se ajusta sem esforço. Suas conversas se elevam. E aquela vida antes limitada por padrões se abre para novas possibilidades. Tudo isso nasce do seu compromisso, o de manter viva a energia da riqueza, mesmo quando o mundo exterior ainda não reflete isso. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, revela uma promessa profunda: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esse suprimento não é escasso, ele é pleno, ele é constante, ele vai além das circunstâncias. E quando você se ancora nessa certeza, suas palavras não são mais pedidos ansiosos, são confirmações. Você não está mais buscando com urgência, você está acolhendo com fé. Se você chegou até aqui, é porque há algo forte dentro de você que não aceita mais viver no raso. Você quer mais, e mais do que isso, está disposto a fazer o necessário para viver esse mais. Por isso, eu te digo: parabéns, você é exceção, você é coragem. Viva! A maioria desiste no meio do caminho, mas você ficou. E isso já diz muito sobre a grandeza do que está prestes a se manifestar na sua vida. Agora eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo: eu fiquei até o fim. Essa frase não é só uma marca de presença. É um compromisso público com a riqueza que você está escolhendo construir. Eu vou deixar um coração no seu comentário, porque eu acredito, eu sinto que algo grandioso está sendo liberado na sua direção. E a jornada não acaba aqui. O próximo passo está logo ali. Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Eles foram criados com profundidade, com intenção, com ferramentas práticas para te guiar rumo à prosperidade. Continue nesse fluxo. Não pare esse ciclo. Você já ativou a energia. Agora, mantenha ela viva. Avance. Dê o próximo passo e permita que essa caminhada de abundância se torne o seu novo caminho. Nos encontramos no próximo vídeo.